Eu vou começar logo entrando com as duas travas da chuteira para os dois. Em 2026, qual foi o time que melhor contratou até agora? Vou começar, né, então? Vai! Olha, o Cruzeiro fez uma jogada fantástica, que foi trazer o Gerson, né? Repatriar o Gerson, estava lá no futebol russo, maravilhoso. Eu acho que muda o patamar do Cruzeiro, a chegada do Gerson. O Palmeiras também fez uma ótima contratação, trouxe o Marlon Freitas do Botafogo, jogador que tem muita liderança, era uma deficiência nesse time do Palmeiras, muito craque, mas faltava ali um cara para gritar, para apontar o dedo na cara do juiz, aquele líder nato que o Palmeiras sempre gostou de ter. Até pouco tempo atrás, quem fazia essa função lá era o Felipe Melo. Ficou órfão dessa situação, desse jogador. Agora tem o Gustavo Gomes, mas ele não se adaptou, né? Ele joga lá atrás, é mais complicado. O jogador de meio campo, ele fica mais fácil você estar em todos os setores do campo para conversar com os companheiros. Fica mais também, fácil. O idioma também, talvez, dificulta um pouco, né? Mas, para mim, a melhor janela de transferências nesse início de ano, a janela abriu dia 5 de janeiro, e fecha no dia 3 de março. 2 meses de janela. Então, até agora, a melhor janela é a do Flamengo. O Flamengo terminou o ano de 2025 como o melhor do Brasil e começa 2026 como o melhor do Brasil na janela de transferências. Isso porque manteve seus principais jogadores, seus titulares. Isso já é um reforço. Você, quando ganha um título, o time fica muito visado, seus jogadores, e desperta interesse de vários clubes, inclusive europeus. O Flamengo manteve todo mundo, ainda trouxe um ótimo zagueiro, o Vitão, um goleiro reserva, o André, que estava lá em Portugal, no Gil Vicente, time de Portugal. E agora o Flamengo faz um movimento muito interessante, não está confirmado, mas está encaminhado, que é a contratação do Lucas Paquetá. Então o Flamengo começa o ano como o melhor na janela de transferência. Já foi o melhor no futebol ano passado, começa a janela de transferência sendo o melhor também, na minha opinião. Boa tarde, é bom estar de volta depois de um justo e merecido período de férias. É bom estar de volta aqui com vocês. Mas tem uma coisa que eu não sinto saudade, é desse malabarismo que o Francinito faz para dar um jeito de dizer que o Flamengo é melhor em tudo o tempo inteiro. E o Flamengo nem precisa disso, né, bicho? Convenhamos pelo ano que teve o Flamengo. O malabarismo que o Francinito faz... As coisas estão aí, só não vê quem não quer. Não, o malabarismo que o Francinito faz para dizer que a janela do Flamengo... A janela do Flamengo é melhor porque não perdeu o jogador. Claro, a janela do Flamengo é melhor porque abriu uma negociação que ainda pode ou não dar... Gente, é um malabarismo, mas eu não vou falar só do Francisco, não. Sabe o que é que me incomodou? Sexta-feira eu estava acompanhando alguma coisa do noticiário e eu vi em algum lugar as pessoas falando, os comentaristas, a Flapress, né, falando que o Flamengo fazia uma demonstração de força no mercado ao fazer as propostas milionárias que fez ao Caio Jorge do Cruzeiro. Pombas! Quem demonstrou força não foi o Flamengo. Quem demonstrou força foi o Cruzeiro em recusar tais propostas milionárias e, na sequência, fazer a maior contratação da história do futebol brasileiro. Mas você não vai ler isso na Flapress. Você não vai ver ninguém falando sobre isso aí, porque a Flapress trabalha muito forte. O Flamengo fez propostas, sabendo que o Cruzeiro não ia aceitar. Como está ensaiando fazer agora com o Bidon também. Sabe que o Corinthians não vai aceitar. Mas é a demonstração de força. A raposa do Pedrinho é, até agora, nesse momento, o grande bicho-papão da janela de transferências, de contratações. Recusou propostas absurdas do Flamengo, propostas milionárias do Flamengo, e fez até aqui a maior contratação da janela. E de quebra, ainda trouxe lá o artilheiro do Mirassol, né? O Chico da Costa, que joga bolinha boa também. Até o momento, só que o Cruzeiro não tem a mídia do Flamengo. O Cruzeiro não tem a Flapress. Então é por isso que você não vai ler sobre isso em outros locais. O Cruzeiro, ele trouxe o Gerson e recusou a proposta do Flamengo pelo Caio Jorge, e foi uma coisa insana. Isso lá na frente, lá atrás, lá na frente vai fazer falta. Olha como porque são as de coisas. Onde só sai, meu amigo, a fonte seca. O Cruzeiro tá errado. não foi sábio em recusar uma proposta. Porque não vendeu para vocês? Não. É porque ele não quer fortalecer um rival. Mas o dinheiro tem que entrar lá também. Esse Pedrinho é bilionário, o dono do Cruzeiro aí, da SAF do Cruzeiro.
Mas ele tá só tirando dinheiro, Certo, só tirando dinheiro, certo. só Eu não vou tirando discutir dinheiro. sobre Futebol, sustentabilidade. Agora a conta chega. Futebol você tem que ter o retorno. Francinito, eu não vou E o discutir quem tem que Flamengo- dizer sobre os dados financeiros do Cruzeiro, é o Cruzeiro, se isso vai ser sustentável no futuro. Mas é lógica, a rapaz. demonstração de força que o Flamengo acha que deu, quem eu acho que deu nesse momento foi o Cruzeiro. Não, os dois Porque deram. você fazer uma proposta financeira, beleza, demonstração de força. Você recusar, qual é o recado que o Cruzeiro passou para o mercado? Burrice. Não, o mercado que o Cruzeiro passou não é mais aquele Cruzeiro da época que vendeu a Arrascaeta para o Flamengo. Nós não somos mais A aquele troco de Cruzeiro. bombom, é. Nós não somos o time que vai formar o craque para o Flamengo chegar aqui e comprar. Nós não somos esse time. O Cruzeiro se coloca numa briga hoje que só quem disputa com o Flamengo é o Palmeiras. O Flamengo não faz uma proposta dessa para o Palmeiras porque sabe que o Palmeiras não vai aceitar. Então o Cruzeiro ele se coloca nesse lugar, ele se impõe nesse lugar. Nós não vamos vender jogador para vocês, não adianta a proposta que vocês vão fazer, porque é uma questão de demarcar terreno. Você é meu rival. Nós vamos brigar pelos títulos da temporada. Está correta sobre Então tá isso, só certo, que então eu tá estou certo. falando que isso não foi uma atitude Isso o futuro vai dizer, né? bem pensada Isso o futuro vai do dizer. Cruzeiro. O Flamengo fez uma ótima janela de transferência, porque, além de tudo, está em vias de contratar o Paquetá. Isso está bem encaminhado, está todo mundo noticiando aí. E outra A coisa, imprensa o inglesa deu que é um acordo jogador, verbal com o Paquetá. o só tem jogador isso por que for enquanto. contratado agora, o Paquetá, se for contratado pelo Flamengo, Vai ser a será maior contra- a maior vai, contratação com da história do certeza. futebol brasileiro. Se não joga, né? Se isso não for demonstração de força, eu não sei mais Mas o que tu é. tá Eu contando não sei com mais. ovo no fiofó da Não, galinha. meu filho, não é não. Que Essas dia é coisas hoje, estão Isabelle? encaminhadas. Isabelle, que dia é Dia hoje? 12. As negociações estão Isabelle, encaminhadas. que dia é hoje, Isabelle? Já existe um Hoje, acerto. dia 12 de janeiro, quem Isso. fez os grandes movimentos até agora foi o Cruzeiro. Mas há uma Tu tá coisa, falando há sobre uma negociação que encaminhada. Mas isso não é negociação. Inclusive, já está Francisco. certo entre o Flamengo e o Paquetá. Agora, a que está em negociação mesmo, neste momento, é Flamengo e West Ham. Ó, eu já vi Entre Ronaldinho Flamengo, Gaúcho, jogador, e Paquetá, eu já vi a tudo Nelca certo. ser anunciado no Atlético Mineiro e É não diferente, vi. Marcos, Eu já o vi o Flamengo tá Ronaldinho em outro Gaúcho ser patamar. anunciado no Grêmio e não vi. Isso aí é inveja Então, sua, viu? você, Porque o Flamengo você tá tá em no outro futebol, patamar. O Flamengo você tá no hoje, ele futebol há pode muito tempo tirar pra um jogador saber europeu que uma negociação- e pagar. Francisco, Oferecer e pagar e tá lá Pare o de jogador. fazer adivinhação. A brincadeira do Não, vidente eu não era tô- outra. Eu não A estou brincadeira fazendo do vidente era adivinhação. outra. Eu estou falando com base no que está sendo noticiado. O que é que foi noticiado? Negociação em andamento. Quer que eu leia a notícia? Próximo, Entre jogador e clube. Que já está leia. certo. Jogador Agora, e clube já agora certo. De acordo com os quem? clubes. Os Um portais de jornalista, notícias. um jornalista do The Guardian é a fonte dessa notícia até agora. Não O existe UOL nem... acabou de publicar uma Não, notícia ele fala também lá, sobre segundo isso. jornalista. Segundo jornalista. Todo mundo está noticiando isso. E o Todo Paquetá nas mundo suas tá redes sociais replicando. também já colocou. Colocou O acerto do Flamengo e entre ele e Eu o vou abrir Flamengo aqui a rede social do Paquetá estão aqui. Porque está o que certo. existe de concreto até agora, e nem a diretoria do Flamengo se manifestou sobre isso ainda, nem a diretoria do Flamengo Segunda-feira se você manifestou. vai ter que vir Não, vestido com eu a não tô camisa do dizendo Paquetá. que não vai acontecer. Só que a gente Tu abriu... veste? Não, só que a gente abriu... Não, eu não tô nem duvidando, eu até acho que vai. Só que aqui, a nossa conversa, ela começou, para quem tá mais forte, até aqui. O Dayton ressaltou a palavra aqui. Quando a gente fala aqui, são negociações concretizadas. O Francisco tá querendo colocar nessa mas conta, no malabarismo que ele quer fazer, uma negociação que acabou do de acerto iniciar. final. Por que você não admite que até agora o Flamengo só contratou o Vitão e pronto? Que é a Que é necessidade. um bom Também zagueiro, o Flamengo que nem nem será precisa titular, estar que nem será também titular do Flamengo. desesperado no mercado da bola, Concordo. porque tem um time, um Concordo. elenco que Então ganhou não tudo é ano demérito passado. nenhum. São Francinito, reforços não pontuais é que o Flamengo demérito precisa. nenhum para você dizer que nesse momento os movimentos mais fortes foram do Cruzeiro. O Flamengo não tem obrigação de fazer movimentos eu acabei fortes. O de Flamengo é o falar atual isso, campeão de tudo. só disse que o Não, Flamengo você fez um já vai malabarismo. ultrapassar isso aí, Não. porque o Paquetá chegando, ultrapassa A megalomania contratação do Cruzeiro. flamenguista é porque ele não É isso. aceita ser inferior em nada nunca. Não, O Flamengo não se não trata precisa ser audacioso na janela, porque o Flamengo está na frente. O Flamengo ganhou tudo. Então quem tem a obrigação de ser mais Você audacioso que tá são os achando outros. que eu estou dizendo que o Flamengo está sendo... Porque você não aceita, tá o querendo flamenguista não aceita ficar aparecer, por baixo de não está nada. aceitando ficar Essa é a por baixo, verdade. tem nada disso. São os fatos, estão aí. Eu estou falando sobre o que Ou a gente seja, está acompanhando. O Flamengo, até aqui, o Flamengo contratou o Vitão e nem o Endrio foi anunciado oficialmente ainda, viu? Só para constar, ele não foi anunciado O oficialmente. goleiro, né? Nem, goleiro reserva, nem foi anunciado ainda O oficialmente. Flamengo Vitor Vicente. ele já assinou um pré-contrato com o Vitão, Flamengo. a realidade do Flamengo hoje é o Vitão, que é uma boa contratação, não Uma espetacular. ótima contratação. Não espetacular, mas é uma boa contratação, é um bom reserva
para o time do Flamengo, um bom zagueiro reserva para o time do Flamengo. Mas eu digo e repito, a recusa do Caio Jorge e a contratação do Gerson foram os gestos mais impactantes da janela até aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, já que a gente está falando de Cruzeiro, com a maior janela, foi a contratação do Gerson? E aí eu pergunto a vocês, beleza, o Tite fez o convite, o Gerson tem aí 6 meses, teoricamente, para se proporcionar para a Copa, e aí eu pergunto para vocês, o Gerson já tem um histórico de, passou aquele prazo, ele se vende. Foi assim no Flamengo, foi assim no Olympique de Marseille, foi assim na Roma. Você acha que ele sai de novo na sequência? Acho que não. É isso que eu queria perguntar para vocês. Passando o período da Copa, Gerson cai de produção, ele é oferecido para outro clube? Vocês acham? Acho que não. Eu acho que o Gerson tomou não dá pra decisões gente ruins, prever né? isso, não. Ele tomou algumas decisões ruins na carreira dele. A gestão de carreira do Gerson é feita pelo pai dele, o Marcão. Então, ele é polêmico, ele às vezes toma decisões erradas que o Gerson cegamente aceita. Eu não entendo, porque um cara de 28 anos, né, ele já é adulto, ele pode caminhar com os próprios pés. E ele aceita tudo que o pai dele decide para a carreira dele. Isso está complicando, inclusive, a vida dele. O Gerson, nessas idas que ele vai para o exterior e volta para o Brasil, ele demora a engrenar. No Flamengo, nessa última volta dele, ele passou 3 meses para poder e o Cruzeiro corre esse jogar risco. bem. O Cruzeiro corre esse risco. Certamente vai correr esse risco, né? Até porque ele e aí tem são aí 3 meses e curta para a Copa do Mundo, né? Que talvez tenha sido o grande motivo do retorno dele, né? Então, isso aí ficou claro. O próprio Tite disse que conversou com o Gerson, pediu para ele voltar, que ele ia ser mais aproveitado do que no Zenit e que isso proporcionaria a ele a ser chamado na lista de março. Falando em Tite, o Marquinhos disse que o Cruzeiro fez até aqui, como ele frisou, né, a melhor janela do futebol brasileiro. Muito no começo ainda. Ele esqueceu de incluir o Tite, né? Sim. Treinador Tite, que para mim é uma bola fora do Cruzeiro. Tite vai acabar com o Cruzeiro. O Cruzeiro não vai ser o time vitorioso, competitivo que foi em 2025 com o português lá, o Leonardo Jardim. Tite está numa má fase de treinador, essa conversa de dizer, eu precisava cuidar da minha saúde mental para voltar bem. A gente não vai ver nada disso. Campeão mineiro para conversa. O Tite é um treinador, já começou perdendo, né? O campeonato campeão mineiro. Pode cravar. O Tite é um treinador que é muito amarrado às suas convicções. Isso tem prejudicado o trabalho dele. Eu acho que ele não vai se renovar em relação a isso. E o Cruzeiro, que tem um bom elenco, que tem bons jogadores, nas mãos do Tite, não vai render o que rendeu em 2025. Depois me cobrem isso. O Flamengo tem ranço do Tite, é normal. Aproveitando esse gancho do futebol mineiro, nas últimas semanas, tem se cogitado também um jogador muito bom do futebol, que está no futebol mineiro, o Hulk, e que poderia estar se transferindo para o Fluminense. As conversas ainda não encerraram. O Atlético fez uma proposta para ele ser parceiro da SAF, aquela coisa, mas o Hulk não está convicto, inclusive... há uma conversa da direção, Hulk e Sampaoli, para saber qual é a ideia dele. Essa novela aí, ela está assim, demorando a ter um desfecho, ao capítulo final, muito por conta da relação também do Hulk com o técnico de Sampaoli. Sampaoli andou botando o Hulk no banco no ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Hulk não gostou, é um jogador que se considera, e é mesmo ídolo lá. A mola mestre do Ele Atlético, é um jogador indispensável, tudo bem que está mais velho, não fez lá um campeonato assim tão vistoso como ele costuma fazer, mas ainda é um jogador decisivo, um jogador de muito vigor físico. Então, eu acho que isso que está acontecendo vai muito em função da relação do Sampaoli com o Hulk, que parece não é boa, né? Parece não ser boa. E o Hulk já sinalizou. Se o Fluminense quiser o acordo lá, cedo, né? Ele vai. E ele também não gostou desse movimento, achou que o que estavam fazendo, esse negócio de homenagem e tal, para ele, não pegou bem. Ele não quer. Aliás, isso incomodou. Tu acha que ele vai pro Fluminense? Assim, pra gente não ficar... querendo, viu? Pra gente ficar só nessa história entre Flamengo e Cruzeiro, falar um pouco do panorama das janelas como um todo, eu acho que tem um outro time que merece uma boa menção, é o Fluminense. Acho que o Fluminense tem se movimentado bem, por enquanto, nesse começo de janela aí. Gosto da contratação do James, do zagueiro do Mirassol, foi um dos destaques do Mirassol. Gosto da contratação do Arana, muita gente dá o Arana como morto. Eu ainda acho que o Arana, para o futebol brasileiro, é um baita lateral. Comparando com o lateral que estava lá, que é o René, muito melhor, né? Eu acho que o Arana ainda é um grande lateral para o mercado brasileiro. Mais novo, né? Que o René, e se conseguir trazer o Hulk, se o Hulk vier, eu acho que o Fluminense... Savarino parece que já desistiu.
Mas são movimentações interessantes. E se repatriar o Nino pela perda do Thiago Silva, aí eu acho que o Fluminense entra nesse patamar de times que estão se movimentando muito bem na janela por enquanto. Menção negativa, que eu acho, Botafogo. Botafogo, assim como no ano passado, só se desmancha, só se esfarela. O Botafogo muito por conta do transfer ban, né? Pode perder os 2 Arthurs de uma vez só, e os 2 Arthurs sendo pretendidos, Savarino sendo pretendido por um monte de time, Barbosa sendo protegido por um monte de time, fora os jogadores que ele já perdeu, como o Marlon Freitas. Eu acho que o grande destaque negativo, Botafogo. São Paulo, eu não vou nem dizer muita coisa, porque pela realidade que vive hoje o São Paulo, de escândalos de corrupção, eu ia perguntar para vocês. O São Paulo só tem que sobreviver nesse ano de 2026. O São Paulo está perdendo jogadores, né? E são, se eu não me engano, o Flamengo vai levar o Marco Antônio. 8 saídas do São Paulo. Entre elas, um jogador aço, que é o Oscar, mas muito por conta de saúde do coração, né? Tem o Luiz Gustavo, volante, tem o Rigoni, tem outros jogadores importantes que saíram. São um total aí de 8 saídas e até agora só uma chegada, que era o jogador do Mirassol, Danielzinho, que é volante, que estreou ontem, inclusive. Bom jogador, mas sozinho não vai. Elenco, né? Inclusive, o Crespo está cobrando pelo menos 5 reforços, porque o São Paulo, além de não ter bons jogadores, assim, de nome, tem, em termos de quantidade, um número pequeno também. Isso é um questionamento. Vai sair jogador. E é um questionamento do Crespo. O técnico que puxar um jogador da Copinha para poder fechar. O Crespo tem cobrado muito isso. Os problemas do São Paulo são bem mais sérios do que isso. O São Paulo ainda tem que preparar o coração para o ano de 2026. O São Paulo viveu nos últimos anos temporadas medianas. Temporadas nota 7. Aquela de que não é tão boa, nem é tão ruim. Só para passar de ano. Mas 2026, o São Paulo tem que apertar os cintos e se preparar, porque vem pela frente um filme de terror. A janela que já vai ser fraca agora, tende a formar um time fraco, que vai sofrer para se manter na primeira divisão, que vai sofrer para ser competitivo. Então, o pensamento do São Paulino hoje é apenas de sobreviver ao ano de 2026. O São Paulo fez um estágio com o Corinthians, né? Tudo de ruim que aconteceu recentemente no Corinthians está sendo copiado pelo São Paulo. Sendo que o Corinthians conseguiu converter títulos. Converteu. E o São Paulo está muito difícil a situação do São Paulo. Se o presidente foi empichado agora... Na próxima sexta-feira vai ter a votação para saber se o presidente continua ou não no cargo. Menção também para o Atlético, viu? Desculpa, Francisco, só o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também acho que está fazendo algumas boas contratações. Trouxe aquele equatoriano, o Mingo, que é um jogador Minga, que é um jogador da seleção equatoriana. Nas laterais, Renan Lodge, que é um cara que briga por vaga em seleção também. O Preciado, jogador que é da seleção equatoriana também, veio para lateral direito. Então, o Atlético também vai começando a arrumar a sua casa para fazer uma temporada melhor do que fez ano passado.